A paz do Senhor, tudo bem? Começando aqui mais uma aula com o pastor Divino Silva através do Instituto Vida, nesta área educacional. Vamos estar falando sobre a capelania prisional. São assuntos diversos e já vamos iniciar nossa aula com o texto bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, o verso 13. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E na capelania prisional, como falamos aqui na página de número 45 do nosso livro Capelania, neste tópico nós estaremos falando e levando as pessoas encarceradas, seja nos presídios, nas delegacias, nos internatos. Grande é o amor de Deus para com aqueles que estão levando a palavra do Senhor nessas localidades, acompanhada de oração e aconselhamento pessoal. É por isso que nós temos uma matéria específica que vamos falar mais no fim desse livro sobre a psicologia pastoral, que as pessoas precisam entender um pouquinho sobre o quesito chamado aconselhamento. E nesta área, que é muito espinhosa, da capelania prisional, é uma atividade de evangelização, porque sabemos que o Senhor Jesus tem por alvo alcançar tais vidas, oferecendo a elas a oportunidade de conhecer melhor o reino de Deus através das ações daquele evangelista, do assistente espiritual que vai estar indo nessas estalagens, trazer a mensagem de fé e de esperança. São um número muito resumido que estão indo nos presídios, nos quartéis, nas delegacias e demais outros locais. Mas sempre surgem pessoas, é por isso que nós estamos trazendo aqui uma capacitação e um treinamento nesta área da capelania prisional. A capelania evangélica prisional, como nós falamos no prefácio desse livro sobre as legislações e as leis pertinentes, à luz do ensino bíblico, no contexto dos 31.173 versículos que há a Bíblia, e a centralidade disso está em Lucas, capítulo 24, verso 44, que resume toda a Bíblia, e naquele diálogo que Jesus tem ali com Nicodemos, no capítulo 3, e só no versículo 16, que Jesus fala claramente sobre esse assunto, mas trazendo a narrativa do próprio autor João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, essa luz desse evangelho, os cristãos não podem ignorar o desafio social. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair desta zona chamada de conforto e encarar de perto e de frente o caráter do verdadeiro cristão. Como a justiça social é uma das implicações do evangelho, evitar esta área acarreta sérias dificuldades para a consciência cristã. A pessoa passa a ter uma consciência vazia, sem nada, quando ele não cumpre o seu papel na evangelização. E para o testemunho cristão é muito importante. O fato de alguns movimentos terem tido problemas nesta abordagem não isenta os cristãos da sua responsabilidade. Tem muita gente irresponsável visitando os presídios sem ter nenhuma capacidade, sem procurar entender a situação, a área da psicologia, o que deve, o que não deve fazer, e nós vamos falar isso nessas próximas aulas da capelania prisional. Ao contrário, num mundo afligido por tantas situações que atentam contra a vida, contra a moral, contra a família, contra a dignidade, bem-estar dos seres humanos, isso é mister que os cristãos redobrem os seus esforços no sentido de seguir os passos daquele que andou na terra fazendo o bem. Estamos falando de Jesus. É por isso que a gente precisa de um treinamento, precisa de uma capacitação. Mas toda a área prática está no ato de ir. Marcos capítulo 16, o verso 15, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a
toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vidas encarceradas nos presídios e delegacias necessitam do tão grande amor de Deus através de homens e mulheres com uma missão especial: cumprir o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como falei em Marcos capítulo 16, o verso 15. Isso se concretiza através da visitação, da saída da zona de conforto. Aí precisa ir diretamente a essa esfera do evangelista, bem como da exposição da palavra de Deus, acompanhada da oração e aconselhamento. Nós vamos falar também que este evangelho é totalmente direcionado para as vidas que estão desesperadas e aflitas, que ali estão, e elas saberão que o sacrifício vicário do Senhor Jesus não foi em vão. Jesus, ele trouxe ali uma mensagem de fé e de esperança, isso há 2000 anos atrás, e hoje esta mensagem continua a mesma: Jesus salva. E a principal mensagem da pregação, em um presídio, numa delegacia, qualquer que seja o estabelecimento, deve ser esta: a salvação. Ela continua a agir nos nossos dias, e como resultado, alcança essas vidas através da ousadia desta pregação e o ato de sair dessa zona de conforto. Estamos na página 46 do nosso livro. Depois nós vamos entender que, uma vez sendo aplicado o exercício de visitação da capelania, temos a convicção de que Deus, sem dúvida, estará levando através da sua palavra a oportunidade de uma libertação total. Uma libertação total. João capítulo 8, os versos 32 e o verso 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, você conhecendo o Filho, verdadeiramente conhecendo o Filho, você deve ser livre. Essa palavra de João estava interligada aos fariseus e também à lei que era enferma, que as pessoas precisavam se libertar. E só em Jesus, de fato, estariam conhecendo a verdadeira liberdade. A palavra de Deus no livro de Hebreus assevera que lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vos mesmo também no corpo. Lembrando que Provérbios 19:19 diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se você o livrar, ele virá a fazer tudo de novo. Existe uma lei, e a nossa Constituição de 1988, novo Código Penal, novo Código Civil, estabelece cada situação pelo crime que a pessoa cometeu. E há pessoas que ainda não foram julgadas, estão encarceradas. E pode haver também muitas pessoas inocentes que estão encarceradas, mas tem muitos homens que a maldade está no coração e precisam pagar a sua pena. E você, o seu papel no presídio é essa pregação, é esse evangelho que transforma. E o principal é o amor. Conforme diz aqui 1 aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13 também, nós lemos no prefácio, 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então tem que pregar o amor. E esse amor, ele constrange. Igual em Gálatas, capítulo de número 5, os versos 19 ao 21, vai falar sobre as manifestações da carne. Até gravei um vídeo agora há pouco sobre esse assunto, as quais Paulo chega a dizer que, como antes já havia dito, que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você lê esse texto, você vai observar que tem várias manifestações da carne, que todas tipificam dentro de uma legislação também como crime, algumas delas. E nós vamos entender aqui, por isso que através desse curso intensivo de capelania, trazemos e preparamos homens e mulheres de Deus para a tão nobre missão, que é levar o refrigério às almas abatidas e angustiadas da nossa nação.
É por isso que nós estamos aí no momento de preparando missionários, pregoeiros do Evangelho, para trazer essa mensagem e sair dessa tal de zona de conforto. A zona de conforto, ela esfria, ela te trancafiia entre quatro paredes. As pessoas estão vivendo um momento que tem tempo para tudo. Às vezes, precisa tirar um tempo para sair dessa zona de conforto e pregar o Evangelho. A capelania evangélica prisional é prestar assistência aos internos e agentes nos presídios. Não é só pregar para os que são detentos, mas também toda a classe social que ali estão inseridas, desde o agente prisional, o recepcionista, o pessoal da copa, o coordenador, o supervisor, todos que estão ali. Capelania é levar a fé e a esperança e o amor, 1 Coríntios 13:13, já falamos. E aperfeiçoar sua fé com as obras, Tiago capítulo 2, o versículo de número 22. É ser ovelha de Jesus, Mateus capítulo 25, os versos 35 e 36. Enfim, é uma visão bíblica, capelania é uma visão bíblica. Eu desconheço e deixo de admirar uma pessoa que diz ter feito a teologia, ou seja, a teologia sistemática, que corresponde de bibliologia, escatologia, científica e demais outras, e ele não se tornou um autêntico missionário apaixonado por resgate de vidas. Tem que estudar teologia de novo, tem que fazer tudo de novo. Você ainda não aprendeu, você precisa aprender a amar vidas, precisa ser um pregoeiro do Evangelho. E isto aqui é uma visão bíblica. Capelania é levar o toque do amor de Deus, que é sem limites. Vamos encerrar nossa aula. Nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre embasamento bíblico, sobre a capelania evangélica prisional, vamos estar falando sobre o capelão prisional, vamos estar falando sobre o presídio, vamos estar falando exigências para a prática no evangelismo no presídio, o que você deve e não deve fazer, nos relacionamentos, no caráter. Vamos estar falando sobre o ministério da capelania prisional, o público-alvo do presídio, quais são os públicos, tipos de detentos, cuidados a serem tomados pelo capelão prisional, traje para a visita e comportamento e muitos outros assuntos nas nossas próximas aulas da capelania. Fica aqui um abraço de Pastor Divino Silva. Olha o nosso contato aí para agendas, 94 99175 4989. Nos siga nas redes sociais. Instituto Vida, valorizando a vida e o saber. Tudo de bom para você. Pastor Divino Silva.